Tudo depende do ponto de vista de quem conta a história. Olá pessoal, para o vídeo de hoje eu trouxe também uma fábula, porque eu sei que vocês gostam bastante de quando eu trago essas histórias para poder ilustrar a minha fala. Então hoje será a do leão e o homem. Não sei se vocês conhecem, mas vamos lá. Era uma vez um leão e um homem que trabalhavam juntos na mesma empresa. Chegou um dia em que ambos precisaram viajar para poder fazer um serviço para fora. E demorou um pouquinho e eles já estavam a brigar. Brigavam para poder defender o seu próprio ponto de vista. E assim eles ficaram por horas brigando, e um apontando que tinha razão e não era o outro, e não chegavam a um consenso. Assim, resolveram caminhar um pouquinho para espairecer as ideias e encontraram no meio do caminho uma estátua de um homem matando um leão. E assim foi muito fácil para aquele homem falar para o leão que o ponto de vista certo era o dele, e ele apontou para a estátua e falou: "Olha só, não estou falando que eu sou melhor que você? Olha só essa estátua, um homem matando o leão. Nós somos os reis dos animais. Então, o meu ponto de vista é o certo, senão não teria uma estátua dessa aqui no meio do caminho." Nesse momento, o leão achou muita graça e disse: "Ah, é claro que você está falando isso. Quem fez essa estátua foi um homem e não foi um leão. Se fosse um leão que tivesse feito essa estátua, seria diferente. Seria o leão comendo o homem. Então, tudo depende do ponto de vista de quem se vê, de quem conta a história." E o leão estava certo. Eu não sei se vocês já viram uma brincadeira que correu as redes sociais há um tempo atrás, do número 9. Tinha uma pessoa que ficava do lado de cá, do número 9, e uma pessoa que ficava do lado de lá. A que ficava de um lado enxergava o número 9 e a do outro lado enxergava o número 6. E as duas pessoas estavam certas. Então, é por isso que eu trouxe essa reflexão. Tudo depende do ponto de vista. Então, se você ouviu uma história, não ouça só um lado da história, tente ouvir os dois lados da história, porque sempre tem uma segunda opinião, sempre a outra pessoa sempre vai ter algo para te falar. Então, se alguém fez uma fofoca para você, ou se você ficou sabendo de alguma coisa e ficou triste, não fique sem falar, vai atrás dessa pessoa, procure ouvir o lado dela, procure ver, entender o ponto de vista, que pode ser completamente diferente do que aquela pessoa que contou a história para você. Então não deixe de que coisas ruins atrapalhem o seu relacionamento, tanto no pessoal quanto no profissional. Tente sim ouvir a outra versão da história, porque você pode ter certeza que toda história tem os seus dois lados, as suas duas visões. Então, cada pessoa que contar aquela história vai ter uma visão, vai ter uma opinião. Por isso que é importante que você dê ouvido, sim, né, todas as pessoas envolvidas naquela história. Né? Se por um acaso alguém veio falar de você, ouça sim o que essa pessoa tem a dizer, porque com certeza tem uma resposta, tem uma visão, e assim a gente não vai brigar ou se desentender sem ao menos saber o que está acontecendo. Então eu achei super interessante essa reflexão, né? Que pro homem ele tinha razão e pro leão ele tinha, só que tudo depende de um ponto de vista. O que vocês acham sobre isso? Vocês concordam? Então eu aguardo vocês aqui nos comentários para que vocês me contem se vocês acham que existem mesmo diferentes pontos de vista. Um abraço!